Saudações, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo da Santíssima Palavra de Deus, através desse canal, A Voz de Ezequiel 9, um canal dedicado para o estudo da Palavra de Deus, né? O estudo profundo das profecias bíblicas. E se ainda você não se inscreveu, se inscreva. E depois de analisar o tema que vamos analisar hoje, o tema que vamos passar para vocês hoje, que vai falar sobre os três Elias, Depois de analisar com oração, com muito cuidado, depois de conferir na Bíblia os textos que vamos passar, e se você vê que esse tema tem base, tem uma sólida base na palavra de Deus, então vai ser o seu dever de passar para os outros, para que outras pessoas possam ser ricamente abençoadas através deste estudo. E que o Espírito Santo, mesmo o Espírito que inspirou os profetas, possa me inspirar e inspirar vocês também através do estudo da sua palavra, porque ele é o Espírito da verdade, o Espírito que nos guia a toda a verdade. Amém? Em nome de Jesus, que Deus possa nos iluminar e nos abençoar. Vamos falar agora sobre João Batista. Vamos ver a profecia que o anjo deu ao pai de João Batista, Zacarias, ao anunciar o nascimento de João Batista. Em Lucas capítulo 1, vamos ler verso 16. Lucas capítulo 1, verso 16, diz assim: E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele, ou seja, adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. Lógico, João Batista veio no espírito e poder de Elias. Isso não é reencarnação, como alguns espíritas ensinam. Não é reencarnação. João Batista é alguém que nasceu, uma pessoa que nasceu, cheio do Espírito Santo, para fazer uma obra similar à do Elias do Antigo Testamento. Uma obra que veio no Espírito, ou seja, no Espírito de Elias, é uma obra que vem para despertar o povo de Deus. Esse é o reavivamento e reforma, ok? E no poder de Elias é o poder para quebrar a idolatria, a apostasia, né? No espírito e poder de Elias. Vamos ver agora um passo a passo, né? A vida de João, como está revelada no livro de Mateus e também em Lucas, o Evangelho do João também, em Marcos, etc. Mas vamos usar hoje o livro de Mateus, que vai nos dar o passo a passo, né? Em Mateus capítulo 3, você vai ver o cumprimento dessa profecia de Lucas capítulo 1, que João ia vir para preparar o caminho de Deus, o caminho do Messias, né? O caminho de Jesus. Ok? Em Mateus capítulo 3, você vai ver o cumprimento dessa profecia. Mateus 3, verso 1 diz: Naqueles dias veio João o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: A voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos os seus caminhos. E este João, que é o Batista, tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e o seu alimento era locustas, ou seja, alfarroba, não é animal, porque João era estritamente vegetariano, e mel silvestre. Então João preparava o caminho do Senhor. E, infelizmente, como você vai ver no decorrer do estudo, os líderes daquela época não aceitaram a missão de João, rejeitaram João como profeta de Deus.
Então, em Mateus 3, você vê João pregando. Você viu isso? Percebe isso? Mateus capítulo 3. Vamos em Mateus capítulo 4, verso 12. Você vai ver João sendo preso, né? Ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para a Galileia. Então, Jesus saiu da Judéia para a Galileia. João, aí no verso 12, estava preso. Então, Lucas 1 foi profetizado sobre a missão de João, que tinha que vir no espírito e poder de Elias. Tá certo? Lucas 1. Mateus 3, você vê João pregando, cumprindo a profecia de Isaías, de Malaquias também, e até da profecia do nascimento dele, né? Que ia vir para preparar o povo, né? Em Mateus 3 você vê João fazendo isso. Em Mateus 4 você vê João sendo lançado, né? João está na prisão, Mateus 4. Vamos um pouco mais adiante, em Mateus capítulo 11, vamos um pouco mais adiante. Em Mateus 11, João, estando na prisão, vai enviar 2 dos seus discípulos perguntar sobre se Jesus era realmente aquele que havia de vir ou se devem aguardar por outro. Mateus 11, verso 1 diz: E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar instruções a seus 12 discípulos, ele partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Ora, quando João ouviu na prisão, sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou aguardamos outro? Né? E aí Jesus vai mostrar todas as obras que ele estava fazendo, curando o povo, os cegos, foi recuperado a visão para os cegos, os doentes serão curados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Aí partindo os 2 discípulos de João, né, Jesus falou para eles: agora voltem e falem para João o que vocês viram, né? Aí depois da saída deles, Jesus começou a perguntar às multidões que se encontravam em torno dele, dizendo, verso 7, partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João, o que fostes ver no deserto? Sim, o que fostes ver? O que vocês foram ver? Falando de João. Aí Jesus vai dizer que, na verdade, João era um grande profeta. Na verdade, eu vos digo, entre os nascidos de mulheres, não apareceu um maior do que João Batista. Contudo, aquele que é menor no reino do céu é maior do que ele. E aí no verso 14, Mateus 11, 14, Jesus vai confirmar que João era o Elias daquele tempo. Verso 14, Mateus 11, 14. Se vós quiserdes aceitar, este é Elias, o que havia de vir. Então João Batista assim veio no espírito e poder de Elias, fez uma obra de reforma, despertou o povo, foi ele que veio com o rito do batismo, por isso foi chamado João Batista, João o Batista. Então realmente ele fez a sua obra. E João Batista foi o Elias do seu tempo. Isso é sem dúvida, sem sombra de dúvida, porque a Bíblia ensina assim, tá certo? Agora em Mateus capítulo 14, você vai ver João Batista sendo decapitado, morto, infelizmente. Mateus 14, vamos ver aqui. Mateus 14, vamos a partir do verso 1. Nesse tempo, Herodes, o tetrarca, ouvindo a fama de Jesus, disse a seus servos: Este é João o Batista, ele o ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou dos mortos, e por isso obras poderosas atuam nele. Pois Herodes, havendo prendido a João, o amarrou e o colocou na prisão
por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe. Misericórdia, ó. Porque João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o consideravam um profeta. João Batista repreendeu Herodes, porque este pegou a mulher do seu irmão, né? E João diz que não é lícito fazer isso é abominável, pegar a esposa do irmão. E agora no verso 6, veja só. Celebrando, pois, o aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante deles e agradou a Herodes. Perante isto, prometeu com juramento dar-lhe, a menina, né? Dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, tendo sido anteriormente instruída por sua mãe, disse, dá-me aqui um prato a cabeça de João o Batista. E o rei se arrependeu. Contudo, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E ele mandou decapitar João na prisão. E sua cabeça foi trazida em um prato. E, dada a moça, ela a levou para sua mãe. E vieram, verso 12, e vieram os seus discípulos, levaram e enterraram o corpo e foram dizer a Jesus. É claro que você vê que em Mateus 14, João já estava morto. Logo no início do capítulo, Herodes até confundia a obra de Jesus com as obras de João, confundia Jesus, né, com João Batista, achando que Jesus era o João que tinha ressuscitado dos mortos. Veja o grau de cegueira e de desinformação para um líder do povo. Porque João foi que batizou Jesus. Foi João que falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João não poderia ser Jesus. Porém, Herodes achava que Jesus era João Batista que tinha ressuscitado dos mortos. Então, o fato aqui, o que você tem que entender aqui, é que João Batista, em Mateus capítulo 14, já estava morto. Vamos recapitular outra vez. Lucas 1 anunciou sobre a vinda de João como no espírito e poder de Elias. Mateus 3, João pregando. Mateus 4, João foi preso por causa que ele repreendeu Herodes, que pegou a mulher do seu irmão, Herodias. Esse é João 4. João foi lançado na prisão. Isso é Mateus 4, perdão. Mateus 4, você vê que João foi lançado na prisão. Em Mateus 11, Jesus confirmou que João, sim, era o Elias do seu tempo. Mateus 11, 14. Em Mateus 14, aí você vê João foi morto na prisão, foi decapitado. Agora veja o próximo capítulo que vai falar sobre o terceiro Elias. Isso é o mais importante. O mais importante, né? Por isso eu vou passo a passo, porque a Bíblia é o livro dos livros. Não é um simples livro, é o livro dos livros. Por isso, quando você vai estudar um assunto da Bíblia, você tem que pegar todos os capítulos que fala do assunto e analisar a cronologia dos eventos, etc., para chegar a uma verdade sólida, baseada na Santíssima Palavra de Deus. Agora, em Mateus capítulo 17, veja o que Jesus vai falar. É interessante dizer que em Mateus capítulo 17, o foco aí é a transfiguração, né? Logo no início do capítulo. E 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu à parte a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. E a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. E eis que lhes apareceram
Moisés e Elias falando com ele. Aí apareceu Moisés e Elias. Esse Elias não é o segundo Elias, não é João Batista? Também, se fosse João Batista, teria dito João Batista, mas falou Moisés e Elias. Aí no verso 4, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, ou tendas, né? 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Ok? Isso no Monte da Transfiguração. Então Elias apareceu juntamente com Moisés para confortar, né, para estar com Jesus, né, conversar com Jesus, porque realmente é muito confortante, né, saber, nós estamos aqui, estamos vendo sua obra, confortando, e em miniatura, Moisés e Elias simbolizam o reino do céu, né? Os ressuscitados por Moisés, aqueles que vão ressuscitar na primeira vinda de Jesus, e aqueles que não vão passar pela morte na última geração, aqueles que vão estar vivos, os santos vivos, né? Na última geração, representados aí, ou são representados aí por Elias. Então essa cena é o reino de Deus em miniatura, tipo assim, um símbolo, né, do reino de Deus. Os ressuscitados, Moisés, e os que vão ser transformados em um fechar e abrir de olhos sem ver a morte, Elias. Ok? Aí finalizando essa parte, agora vamos ver na parte profética agora, né? Agora Mateus 17, verso 10, que vai falar do Elias. E seus discípulos perguntaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que Elias deverá vir primeiro? Por que os escribas dizem, né? Segundo a pergunta aqui, por que dizem então os escribas que Elias deverá vir primeiro? E no verso 11 Jesus vai responder. E Jesus respondendo, disse-lhe: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Vou ler isso outra vez, muito importante. Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim eles farão também sofrer o Filho do Homem. Vemos claramente que aqui tem uma profecia e também tem um evento passado. A profecia está no verso 11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Esse Elias que viria, essa profecia sobre Elias, não pode ser João Batista. Não pode ser. Esse Elias que viria primeiro é o terceiro Elias, porque já o segundo Elias, que é João Batista, já estava morto, como você vê nos capítulos anteriores. Em Mateus 17 foi profetizado sobre outro Elias. E em Mateus 14 foi falado sobre a morte do segundo Elias. Então, o Elias que viria, como diz a profecia aqui, Jesus dizendo, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, não é João Batista. Não pode ser João Batista. Agora, no verso 12, diz, mas eu vos digo que Elias já veio. Esse Elias que já veio é João Batista. E eles quem aí? Nesse caso, são os escribas, os fariseus. E eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto eles quiseram. Assim farão sofrer, o futuro outra vez, farão sofrer o Filho do Homem. Eu vou explicar bem brevemente para vocês o que significa isso. João Batista veio no espírito e poder de Elias. Ele era o segundo Elias. Mateus 11, 14. Os líderes daquela época não aceitaram João Batista como Elias do tempo, né? Não aceitaram João Batista como Elias. Na verdade, eles viram João Batista um impostor,
alguém que estava enganando o povo. Porque João Batista não saiu do grupo deles, né? Da cúpula. Não, rejeitaram João Batista. E usavam esse argumento de que Jesus não poderia ser o Messias, porque ainda o Elias não tinha se manifestado. Quando, na verdade, Elias já tinha se manifestado, ele veio, preparou o povo, anunciou o reino, anunciou a vinda do Messias, preparou um povo para ser discípulos do Messias. Tanto assim que os primeiros discípulos de Jesus foram discípulos de João Batista. Tá certo? Mas para os líderes, João Batista não era o Messias. E eles perturbavam os discípulos de Jesus, dizendo que Jesus não podia ser o Messias porque ainda o Elias não tinha se manifestado. Aí que entende agora o verso 10. E seus discípulos perguntaram-no, dizendo: por que dizem então os escribas que Elias deverá vir primeiro? Então os escribas, os líderes, estavam esperando Elias, quando já Elias tinha vindo, tinha feito sua obra e estava morto. Então por isso Jesus diz, no verso 11 e 12, Jesus profetizando sobre o terceiro Elias, diz: Elias, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. É o futuro. Mas eu vos digo que o Elias já veio e não o reconheceram. O passado. Quem é esse Elias que já veio que eles não reconheceram? Que os escribas não reconheceram? O João Batista, que foi maltratado até, infelizmente, foi morto decapitado. Cortaram a cabeça dele só porque ele condenava, repreendia o pecado. Essa é a verdadeira explicação, a correta explicação do texto. Vamos ver agora outra testemunha, porque a Bíblia diz: pela boca de 2 ou 3 testemunhas, cada palavra será confirmada. Agora vamos ver outro testemunho, outra testemunha. Em Marcos capítulo 6, ok? Em Marcos capítulo 9, capítulo 9, vai falar a mesma coisa. E eles o perguntaram, dizendo: por que dizem os escribas que Elias deveria vir primeiro? Verso 12. E respondendo, ele disse: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, como está escrito do Filho do Homem, que ele deve sofrer muitas coisas e ser reduzido a nada. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles fizeram-lhe tudo o que quiseram, como está escrito sobre ele. Então Jesus realmente profetizou aí. Ele não profetizou sobre a vinda de João Batista. Não, isso não é João Batista. Ele profetizou sobre a vinda do Elias e também sobre os sofrimentos dele. E o fato que Jesus realmente profetizou que ia sofrer, que ia padecer, ele padeceu, ele sofreu, mostrando que ainda temos que esperar, né? A profecia sobre Elias ia se cumprir em algum tempo no futuro, né? E também no verso 12 diz: mas eu vos digo na verdade, que Elias já veio. Esse Elias que já veio, como já expliquei para vocês, é João Batista. Então, meus irmãos, são 3 Elias. Agora veja como você pode explicar melhor a profecia indo na fonte mesmo. Vamos na fonte agora. De onde os fariseus tiraram essa profecia? De Malaquias, né? Claro. Malaquias capítulo 4 vai falar sobre isso. O último capítulo do Antigo Testamento. Malaquias 4, verso 5 diz: eis que eu vos enviarei Elias o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição. Então, claramente vemos que esta profecia, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. É lógico, no tempo de João Batista não era o grande e terrível dia do Senhor,
2000 anos atrás, não era. E não podemos ensinar isso. Então, João Batista, em última análise, não cumpriu completamente a profecia de Malaquias capítulo 4. Embora ele fosse, João Batista, realmente foi o Elias do tempo dele. Isso é sem dúvida. A Bíblia diz que ele era. Elias já veio, João Batista, né? Então, mas ele não veio antes do grande e terrível dia do Senhor. João Batista não veio antes desse dia. Então, a aplicação direta para a profecia de Malaquias é para os últimos dias, é para hoje, antes do grande e terrível dia do Senhor, hoje. E por isso Jesus, sabendo que João Batista não cumpriu completamente a profecia de Malaquias capítulo 4, verso 5, ele joga para o futuro, quando ele foi perguntado, né? Porque dizem os escribas que Elias deveria vir primeiro. Ele, aproveitando, diz, em verdade, Elias virá primeiro. Esse Elias que viria primeiro é o Elias que deve aparecer antes do grande e terrível dia do Senhor. Agora faz todo sentido. Então, João Batista cumpriu parcialmente a profecia de Malaquias 4, 5. E o Elias de hoje, com a mensagem que vem para preparar você e eu para poder subsistir no grande e terrível dia do Senhor, é o terceiro Elias. Então são 3 Elias. Por que eu estou fazendo esse estudo? Eu estou passando esse estudo para vocês. É que anda um livro por aí que quer enganar o povo de Deus, dizendo que João Batista cumpriu a profecia de Elias. Ele era o Elias. Não tem mais outro Elias. Não, meus irmãos. Não é isso que diz a Bíblia. E não é isso que diz o Espírito de profecia. Na verdade, o Espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus. No livro Testemunhos para Ministros, página 475, diz o seguinte: eis que vos enviarei, ele não é diz, a profecia se deve cumprir, né? Testemunhos para Ministros, página 475, diz, a profecia se deve cumprir, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Alguém, agora a explicação dela, alguém deve vir no espírito e poder de Elias. E quando ele aparecer, os homens possivelmente dirão: sois demasiadamente sincero, não interpretais as escrituras da devida maneira. Deixa-me mostrar-vos como ensinar a vossa mensagem. Então foi profetizado que alguém ia vir no poder, no espírito e poder de Elias, para fazer uma obra similar à de Elias e à de João Batista. Mas quando ele apareceria, e essa pessoa é de sexo masculino, quando ele aparecer, os homens poderão dizer: você é demasiado sincero, você não interpreta as profecias da devida maneira, deixa-me mostrar-lhe como ensinar a sua mensagem. Imagina, né, meus irmãos? Deus envia seu profeta, seu mensageiro, antes do grande e terrível dia do Senhor. Esse não pode ser João Batista, tem que ser um Elias de hoje. Por isso, 100 anos atrás, o Espírito de profecia reconfirmou a profecia de Malaquias 3:5, a profecia de Jesus em Mateus capítulo 17, verso 11, e em Marcos capítulo 9. Reconfirmou, dizendo: a profecia se deve cumprir. Eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Alguém deve vir no espírito e poder de Elias. Então são 3. É alguém, é um profeta. Lógico, aqueles que vão abraçar a mensagem do terceiro Elias sairão no espírito e poder de Elias para preparar o povo para a segunda vinda de Jesus, com certeza. Aí sim. Mas ele não profetizou. O espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, profetizou sobre a vinda de alguém
no espírito e poder de Elias. Agora, meus queridos irmãos da igreja remanescente, do povo de Deus, você acredita nessa profecia? Ou você vai dizer, não, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. João Batista foi o Elias, ele mesmo veio antes do grande e terrível dia do Senhor, ele preparou o povo para esse dia. Ou você vai acreditar em toda a palavra que sai da boca do Senhor? Na verdade, Jesus diz, depois da morte de João Batista. Marque isso. Marque isso bem na sua cabeça. Depois da morte de João Batista, ele mesmo diz, na verdade, Elias virá primeiro. Virá, futuro, né? E restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que o Elias já veio. O Elias que tinha vindo, João Batista. O Elias que ia vir antes do grande e terrível dia do Senhor, cumprindo completamente Malaquias 4:5, é o terceiro Elias. E o espírito de profecia, pegando a profecia de Malaquias, de Mateus 17, verso 11, de Marcos, etc., e a serva do Senhor sendo inspirada pelo mesmo espírito dos profetas 100 anos atrás. Ela diz, alguém deve vir no espírito e poder de Elias. Alguém ia vir. Alguém no espírito e poder de Elias. E esse alguém não é Ellen White. Não é? Porque quando ela fez essa profecia, quando ela profetizou sobre isso, ela tinha 46 anos de ministério profético, porque ela fez essa declaração em 1890, quando ela começou a profetizar em 1844, pouco tempo depois do grande desapontamento. Então essa pessoa não é ela. Ok, meus irmãos? Um vídeo um pouco longo, 32 minutos, mas muito obrigado se você chegou até o final do vídeo. Essa mensagem não é um ataque contra você, nem contra a Igreja de Deus. É uma mensagem de alerta, para que você saiba que tem uma mensagem para você. A mensagem do terceiro Elias. A mensagem da vara do pastor que veio desde 1929 e que está sendo rejeitada pelos fariseus de hoje. Igual que rejeitaram a mensagem de João Batista. Eles não aceitaram João Batista como profeta, como mensageiro de Deus. Na verdade, eles rejeitaram João Batista e perseguiam o povo. E usavam isso para dizer, Jesus não pode ser o Messias, porque cadê o Elias? Cadê o Elias? Elias não veio. Enquanto, na verdade, Elias tinha vindo, ele fez o trabalho e os líderes cegos, líderes apóstatas cegos, não perceberam que Elias tinha vindo. E por isso Jesus, vendo o futuro, profetizou, depois da morte de João Batista, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. João Batista não restaurou todas as coisas, certeza, né? Mas ele diz, Elias já veio, mas eles não reconheceram. Então, da mesma maneira, é a mesma coisa que está acontecendo hoje. A mensagem está aqui, a mensagem veio, os grandes fariseus de hoje, grandes líderes, fariseus modernos, rejeitam, perseguem, diz que não tem nada a ver, que é uma heresia, etc. Que Deus nos dê sabedoria, meus irmãos. Que nos dê sabedoria para aceitar toda a palavra que sai da boca do Senhor. Até a próxima apresentação. Se você gostou do vídeo, dá um like, né? Compartilha com vossos irmãos. Se você vê que esse vídeo tem base na Santíssima Palavra de Deus, o mínimo que você pode fazer, ou seja, o mínimo do mínimo, se você vê que tem base. Agora, se você vê que não tem nada a ver, é heresia mesma, então não compartilhe nada. Mas se você vê que tem base, que é importante que você estude isso aí, é importante saber que Deus tem uma mensagem para a sua amada igreja hoje, uma mensagem de advertência, que deve nos preparar para o grande e terrível dia do Senhor. Então, se você vê que tem base, então compartilhe com vossos irmãos. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima apresentação. Em nome de Jesus.
Amém, meus irmãos. Amém.